Pessoal, hoje vamos falar de ácidos e bases. Os ácidos são substâncias que têm propriedades muito características, que vocês já são capazes de identificar facilmente. São conhecidas, como diz aqui muito bem, desde a antiguidade e são utilizadas também no nosso cotidiano. Olha o limão. O limão, todos nós já tomamos limão e temos aquela sensação ácida na boca quando tomamos o limão, certo? É muito pouco agradável de tomar limão. É refrescante no verão, quando juntamos água e tal, tudo bem. Temos outra característica ácida, como a da maçã. O vinagre. Agora temos algo diferente, que é o shampoo, que tem características básicas ou alcalinas. O sabão, o sabonete. Okay? Os detergentes, os produtos de limpeza doméstica que são utilizados na vossa casa. Agora, aquilo que falámos há pouco é, nós sabemos ou temos empiricamente o conhecimento do que é um ácido e uma base exatamente por provar, muitas vezes, outras vezes por sentir. Neste caso, os ácidos têm o sabor azedo e modificam também a cor de alguns vegetais. Já experimentaram, por exemplo, a alface, quando fica temperada com vinagre, não é? Passado algum tempo começa a alterar a cor da alface, acaba por estragá-la. Também as bases têm um sabor por vezes amargo e são escorregadias ao tato. Ninguém comeu sabão, mas também não estou a incitar para provarem, mas tem realmente esse sabor. Estes são critérios que eram, até este momento para vocês, meramente empíricos, ou seja, era do conhecimento geral das pessoas. Não permitia então explicar qualquer tipo de efeitos observados, até que chegou o senhor, este Lavoisier, com a cabeça cortada, o Antoine Lavoisier, o francês, foi o primeiro cientista que identificou características que eram comuns aos ácidos. Lavoisier definiu então o ácido como uma substância que contém oxigênio. Na altura era esta a ideia que se tinha. Toda a substância que tivesse oxigênio na sua composição seria, para Lavoisier, um ácido. E a acidez estaria, obviamente, relacionada com este elemento químico, o oxigênio. Mais tarde, um senhor estragar um bocadinho esta ideia de Lavoisier, este Humphrey Davy, assim se chamaria ele, este químico britânico, que diz que havia ácidos que não continham oxigênio, ele estaria eventualmente errado, Lavoisier. Então, este senhor estudou o ácido muriático, também conhecido por ácido clorídrico, vulgarmente. Notou então, vulgarmente, no nosso sentido químico, e obviamente, não é? Notou então que este ácido muriático, o ácido clorídrico, não continha oxigênio. Segundo este senhor, a acidez estava então diretamente relacionada com o elemento químico que seria o hidrogênio. Lavoisier tinha o ácido associado ao oxigênio e este senhor, Humphrey Davy, diz que não, ao fim e ao cabo devia ser o hidrogênio que estava associado à acidez. Mais tarde, Arrhenius arranjou uma teoria que tentava explicar isto tudo, a chamada teoria da dissociação eletrolítica, assim se chama. E segundo este senhor, as características ácidas e básicas das soluções estariam relacionadas então com a presença de íons H+, sim senhor, e também de OH-. Esta teoria da dissociação eletrolítica acabou por valer a Arrhenius, este senhor, o Prémio Nobel de Química, vejam, em 1903, há quantos anos não foi. Mas depois, Arrhenius, contemporâneo deste outro investigador, veio dizer que um ácido seria uma substância que continha hidrogênio, H, que se dissociava, dando origem então a íons H+, em solução aquosa. Ou seja, de um modo geral, se quiséssemos escrever aqui uma equação geral, escreveríamos HA, genericamente, no estado aquoso, quando se desionizava, ou quando se separava, melhor dizendo, o que é que ia dizer? O que é que ia acontecer? Formava-se aqui o A-, no estado aquoso, e H+, no estado aquoso também. A- e H+. Um exemplo, o ácido clorídrico, há pouco falámos, no estado aquoso, iria dissociar-se e formava o Cl- no estado aquoso, mais o H+, também no mesmo estado. Isto seria para Arrhenius um ácido. O ácido sulfúrico, no estado aquoso, dissociava-se SO4 2- e H+, também no estado aquoso. Agora uma base. Uma base teria que conter o ião hidroxilo, o OH-, é a solução aquosa. Então, outra vez na forma geral, aqui temos o H, o hidrogênio, aqui temos um M agregado ao OH
uma forma geral, que vai originar o M+, mais o OH-. Ambos no estado aquoso. Era assim a dissociação. Okay? Exemplos: hidróxido de potássio. Na sua dissociação, teríamos H+, aquoso, mais OH- no estado aquoso. Aqui, vemos a mesma situação. O magnésio, ok? Ele vai se separar em Mg2+, e OH-. Então, isto seria uma base de acordo com o Arrhenius. Um ácido, aquele em que a dissociação dava um ião H+, Arrhenius, H+, um ácido, certo? Uma base seria aquela que iria dissociar-se e obter um ião OH-. E seria uma base para Arrhenius. Bem, ácido H+, base OH-. Então, os ácidos e bases, reagindo entre si, neutralizam os seus efeitos. A reação entre o H+ e o OH- é uma reação de neutralização. H+, mais OH- vamos chegar à água, ok? Hidrogênio, estado aquoso, mais oxigênio, mais hidróxido no estado aquoso, vai dar, então, água. Ora bem, apesar de toda esta teoria ser muito explicativa, mas ainda tinha algumas limitações. A Arrhenius não conseguia explicar, por exemplo, alguns comportamentos de algumas substâncias, algumas bases que se comportavam não como bases, mas comportavam-se como ácidos, enfim. Vamos tratar do exemplo do amoníaco, o NH3, e também do carbonato de sódio. Aplicavam-se também apenas soluções aquosas, também isso conseguia definir ele bem, Arrhenius, e não conseguia explicar a existência do H+ em soluções não aquosas. Certo? Ácidos e bases agora, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry. Anterior, Arrhenius. Agora, Bronsted e Lowry. Ok? Estes dois senhores, contemporâneos, um era dinamarquês e o outro era um químico inglês. Tentaram definir, então, ou deram suas definições para os conceitos de ácido e de base. Nesta teoria, a teoria conhecida por Bronsted e Lowry, definia ácidos e bases em termos das suas capacidades de transferência de prótons. Qual era a diferença entre esta e a outra? Recordam-se? Ora bem, o Arrhenius dizia que ácido era aquela substância capaz de ter envolvido o ião H+, e a base tinha que ter um OH-, certo? Genericamente falando assim, grosseiramente, no modo, não digamos no modo científico, mas, enfim, o suficiente para vocês perceberem. Então, esta teoria agora diz que o que se passa é a capacidade de transferência de prótons. Vamos ver? Segundo esta teoria, um ácido seria o quê? É toda a espécie química, ou molécula, ou ião, capaz de ceder prótons. Base seria toda a espécie química capaz de aceitar prótons. Uma capaz de ceder, outra capaz de receber, ou aceitar. Vamos ver? Então, um exemplo concreto, o ácido clorídrico ou muriático, como falámos há pouco, mais água, ácido clorídrico estado aquoso, mais água, temos aqui a representação em termos daqueles modelos que nos facilitam às vezes a imagem visual, e temos aqui a água. O que é que vai acontecer? Vai sair daqui um hidrogênio para a água, ficando então o cloro reduzido ao seu ião e depois o ião hidrónio que recebe o hidrogênio vindo dali. Então o ácido clorídrico cede um próton à água. O ácido clorídrico comporta-se como um ácido. Se ele cede um próton, de acordo com esta teoria, é um ácido. A água que aceita o próton é uma base. Dá o próton é um ácido, recebe é uma base. Teoria de Bronsted-Lowry. Ok? Então, o ião H+, numa solução aquosa, não existe na realidade. É apenas um artifício que nos permite perceber como é que este mecanismo funciona. Cá está, o H+, a água, representada, como vocês já sabem isto também do ano passado, quando eram a parte da química do carbono. E então temos esta representação. Este H vai juntar-se daquela forma e ficam ali aqueles dois livros não ligantes, certo? Estão ali em cima. E aqui será a representar, iríamos representar desta forma, sempre com a designação mais, certo? Ok?
No caso do amoníaco, temos aqui a representação do amoníaco, NH3, mais água, para dar o NH4+, e OH-. Ora bem, o amoníaco aceita o próton, ou ao aceitar este próton, logo é o quê? Se o amoníaco aceita o próton proveniente da água, ela cede, pá. Se cedeu, então, comporta-se como uma base. Certo? Ele aceita o próton, comporta-se como uma base. O que vai oferecer, entre aspas, o íon H+, comporta-se como o quê? Como um ácido. Lá está. Então, a água aqui comporta-se como um ácido e o amoníaco como uma base. Certo? Cá está. NH4+, e OH-. Saiu daqui o hidrogênio, foi para ali, certo? Formou NH4+, e a água transformou-se em OH-. Então, a teoria de Arrhenius não conseguia explicar, que era a teoria anterior, não conseguia explicar porque é que o amoníaco se comportava como uma base. Aí está a explicação. Ao contrário da teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry permite então interpretar este caráter básico das substâncias, neste caso que estávamos aqui a ver, do amoníaco. Então, passemos e clarificando um pouco melhor. A teoria de Bronsted-Lowry permite explicar reações como a do ácido-base que não ocorriam em solução aquosa, que era a limitação que tinha o modelo de quê? De Arrhenius. Certo? Então, esta representação, vossa conhecida também do ano passado, podíamos representar assim e representámos assim muitas moléculas, temos então aqui a tentar, vamos então perceber o que é que acontece. Acontece que este hidrogênio vai viajar para ali, certo? Vai sair, vai deixar, vai se juntar a este amoníaco e vai formar isto. Está bem? O amoníaco. Então está ok. Temos então aqui 1, 2, 3, 4. Ele foi para ali e está ali o sinal mais, certo? Faltando ainda a representação do cloro, que, entretanto, aqui não se encontra representado. Está bem? Mas a ideia é que temos aqui o NH4Cl no estado sólido, e este processo é um processo também de transferência de prótons, onde uma espécie aceita e outra espécie recebe. Está bem? Então, para que haja uma espécie que se comporta como um ácido, a outra tem que sempre a comportar como uma base. Então, vamos agora falar dos pares ácido-base conjugados, umas espécies químicas que são, ou espécies químicas anfotéricas. Vamos ver o que é. Temos a tal representação do ácido, o HA, mais água. Em dissociação, o que é que vai acontecer? Vamos ficar aqui com o A- e com o íon hidrónio, o H3 ou mais, aquoso. Esta reação direta, neste sentido, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, o HA, este, vai ceder um próton à água, comportando-se então como um ácido. A água, por sua vez, que aceita o próton, para se transformar naquilo, comporta-se como uma base. Na reação inversa, para o outro lado, e de acordo com a mesma teoria, o H3 ou mais cede um próton. Logo, está-se a comportar como um ácido. O A aceita o próton, comportando-se então como uma base. O ácido H, ao ceder o próton, criou uma espécie, A-, capaz de aceitar então o próton, que é uma base. Então, representando ou fazendo o boneco da coisa, temos aqui o ácido, saiu dali o H+, uma espécie capaz de ser um próton, e a base, a espécie capaz de aceitar esse próton. A água, ao aceitar o próton, criou uma espécie, o H3 ou mais, capaz então de ceder o próton, é então um ácido. Sendo que a água agora comporta-se como uma base, é capaz de aceitar um próton, que vem dali, tofa, e vai formar o quê? O íon hidrónio, H3 ou mais, uma espécie capaz então de ceder o próton. Este de aceitar e o outro de ceder. Então, no equilíbrio ácido-básico, genericamente, podemos dizer que o HA mais a água vai formar o quê? Uma base e um ácido.
O A menos, a base, e o ácido, o H3O+. O ácido aqui é este e a base ali, aquela. Estes pares são espécies, são aquilo que nós vamos passar a chamar agora de pares ácido-base conjugados. Então, temos aqui o ácido, representa-se deste lado, e a base do outro, ácido-base. O ácido HA, porque cede o próton e transforma-se na base A-. Então, representado daquele lado, temos então aqui o que é a base, o H2, e o ácido, ácido-base, ácido-base. Ao aceitar o próton, transforma-se no ácido H3O+, ácido e base. Pares ácido-base. Ora bem, em qualquer caso, em qualquer reação química, já sabemos que pode existir e podemos identificar os pares ácido-base conjugados. E podemos agora escrevê-los. Em primeiro lugar, escreve-se sempre o ácido, só depois a base. Cá está, temos aqui outro exemplo. Ácido, capaz de ceder o próton, base, depois de ceder o elétron, o próton, ok? Estas espécies formam então o par ácido-base conjugado, ácido e base. Ácido e base, é assim que eu represento. Temos ali a base, o H2, ao aceitar o próton criou uma outra espécie, o H3O+, capaz de ceder o próton, é um ácido. Base, aceitou o próton, aqui, aquele que cedeu o próton. Espécies ácido-base, ácido, base. Ácido primeiro, base depois. Então, no caso ainda da reação entre o ácido clorídrico e a água, temos a representada. Estão a ver? Aqui. Ácido clorídrico e água. Temos então a base aqui, capaz de quê? O que é que vai acontecer? De receber, certo? O ácido é capaz de ceder. Aqui o ácido que recebeu, certo? E aqui, depois o que sobrou, portanto, a base NH3, certo? Aceitou o próton, criou uma espécie, que é o NH4, capaz de ceder o próton, portanto, é logo um ácido. Então, eu para escrever estas equações, vou escrever como base, que originou que é o ácido. Base e ácido. Pares ácido-base, ácido-base, certo? Ácido-base. Então, o ácido da água, agora, neste caso, porque se deu o próton, criou uma outra espécie, ou H- capaz de ceder o próton, uma base. Como é que será? Simples. Ácido, base. Ácido, base. Epá, mas a água é um ácido. A água é um ácido. Comporta-se como um ácido ou uma base. Por isso se chama uma substância afotérica ou anfiprótica, mas já lá vamos. Como o ácido é capaz de ter um próton, quando está na presença de uma base, lá está a sua dissociação. Certo? Cá está a sua formação. Peço desculpa. O NH3 vai reagir com a água e tal, e vai formar estes dois componentes. Então temos aqui esta conjugação, onde temos uma base, um ácido e uma base, que é isso que nos interessa agora identificar. E temos os respectivos pares ácido-base. As substâncias que se comportam como ácidos ou bases são substâncias anfotéricas ou anfipróticas. É o caso da água e também do íon hidrogênio sulfato. Em conclusão, o ácido é toda a espécie química ou molecular ou molécula-íon capaz de ceder prótons, base, aquela que recebe. É toda a espécie química ou molécula capaz de aceitar prótons. Ácido e base. Conclusão. Substâncias que têm comportamentos de ácido ou de base dependendo, enfim, com aquela que reage, no caso da água, né? Como vimos há bocadinho, são substâncias anfotéricas ou anfipróticas. E hoje ficamos por aqui. Vamos fazer agora alguns exercícios para tentar aplicar aquilo que tivemos aqui a ouvir. Então até já!